Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, a pedidos, vamos explorar um pouco mais o osciloscópio DSO 2D15 da Hantek. Alguns inscritos fizeram pedidos para que a gente explorasse um pouco mais os menus, entrasse mais em detalhes e aprofundasse mais um pouco o uso desse modelo. Principalmente alguns pontos que levantaram com relação a medidas de sinais de baixa intensidade e tudo mais. A gente vai fazer alguns testes aqui bem interessantes que valem não somente para este modelo de osciloscópio, mas para qualquer outro. Então vamos lá. Esse modelo aqui da Hantek DSO 2D15 é um modelo bastante interessante. Ele é o top de linha dessa série DSO 2000, porque ele é um modelo de 150 MHz, com taxa de amostragem de 1 gigasample por segundo, e ainda incorpora um gerador de funções até 25 MHz com 200 megasamples por segundo. Ou seja, bastante completo, com funções bem interessantes. A gente já mostrou uma função dele aqui anteriormente, que é a função de decodificação de protocolos, em que você trabalha com sinais digitais e ele decodifica os sinais para você. Bastante bacana, tem um vídeo aí no canal sobre isso. E agora a gente vai explorar os recursos principais do modelo, ok? Então vamos lá, recapitulando aqui, basicamente qualquer osciloscópio que você vai medir um sinal, você precisa estar atento a algumas configurações. A primeira é a configuração vertical, que fica nessa região aqui, e depois a configuração horizontal. Essas duas configurações são o básico para você poder enxergar uma forma de onda, né? O que faz o vertical? Ele ajusta a amplitude do sinal, ou seja, você vai colocar uma escala vertical que ele se ajuste à intensidade do sinal que você está querendo medir. O horizontal ajusta a base de tempo. A base de tempo é proporcional à frequência que você vai estar medindo ali. Então muitas vezes um sinal fica de uma forma que você não enxerga bem ele aqui na tela, porque simplesmente não estão bem ajustados esses parâmetros de vertical e horizontal. O horizontal você usa esta seção aqui para ajustar. Horizontal, você vai ver aqui nessa região da tela qual é a base de tempo que ele está usando. Ele pode estar na faixa de nanosegundo, milissegundo, microsegundo ou até segundo, né? É uma base de tempo. E o vertical ele pode estar em milivolts, em volts, dependendo do ajuste. Lembrando que o vertical também é influenciado pela ponta de prova quando ela tem um atenuador vezes 10 vezes 100. Quando você coloca o atenuar vezes 10, o sinal é dividido 10 vezes ao entrar aqui. Então o sinal de 100 volts vai entrar no osciloscópio como 10 volts. Isso precisa ser assinalado aqui também na configuração, aí passa a ser a configuração do próprio canal. Então vamos fazer uma simulação de ajuste. Mas antes, pessoal, sobre componentes, vale a pena dar uma conferida no site da UTSource. O site é todo em português, tem suporte em português com telefone aqui no Brasil e WhatsApp. Vários tipos de componentes passivos e ativos. No site você encontra os datasheets dos componentes, fotos reais deles. Você pode comprar no atacado e no varejo, claro que tem diferença, né? Escolher um bom frete para não ter um preço muito elevado, vale a pena dar uma pesquisada no tipo de frete e conferir a variedade de componentes, inclusive os mais raros, ok pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Para esses dois parâmetros, e depois a gente comenta o terceiro parâmetro, que seria o parâmetro de trigger, tá? Então eu vou injetar aqui um sinal do meu gerador de funções. Muito bem, eu injetei um sinal aqui e não estou vendo absolutamente nada, né? O sinal que eu estou injetando aqui é de 1 kHz, 4 volts pico a pico. Na configuração que ele está agora, eu não consigo enxergar nada, né? Vamos ver que configuração que ele está mostrando aqui para mim. Ele está mostrando que o canal, ele está no canal 1, que é o amarelo aqui, ele está com 1 volt por divisão, tá? E ele está com 100 nanosegundos o tempo do meu horizontal. Então a primeira coisa é eu tentar puxar esse horizontal aqui para ver se aparece alguma coisa. Olha, eu vou reduzir a 2 microsegundos, 5 microsegundos, 10 microsegundos. Repara que já apareceu um pedaço aqui da onda. Essa inclinação é porque eu estou usando uma frequência muito baixa, então eu preciso de um tempo maior no horizontal. Lembrando que o período é o inverso da frequência. Quanto maior o período, menor a frequência. Quanto menor o período, maior a frequência. Então, a minha frequência é baixa, eu preciso diminuir esse período aqui de 10 microsegundos. Então vamos lá, 20 microsegundos,
50, já apareceu a senoide, 100 microsegundos, acho que eu consigo puxar aqui 200 microsegundos, 500 microsegundos, ficou uma senoide bonita aí. E eu consigo ver a frequência indicada aqui, ó, 1 kHz, ele está apontando. Ok? Pico a pico, ó, 4 volts, que é o que eu estou injetando, e ele ainda dá a tensão RMS aqui, 1,43 volts. Muito bem, consegui mostrar a minha senoide ajustando o horizontal apenas. Mas vamos que a senoide estivesse assim, ó. Está ampla demais, a minha escala de vertical está muito ampla, eu vou reduzir essa escala. Então eu vou reduzir aqui um ponto, outro ponto, até 2 volts por divisão. Olha. O que significa 2 volts por divisão? Existe um vídeo aqui no canal que mostra essas características com maior detalhamento. Aqui eu vou falar rapidamente. É o número desse quadrículo aqui, olha. 2 volts por divisão, e cada divisão dessa equivale a 2 volts. Esse quadriculado do osciloscópio. Tá? Então eu estou na escala de 2 volts por divisão. Ele tem 2 para cima, 2 para baixo, 4 volts pico a pico. Ok? Mas se eu achar que está pequena, eu vou lá no meu vertical e aumento aqui para 1 volt por divisão. Aí fica uma coisa melhor. Bom, fora isso, você vê que essa imagem está parada aqui. Mas se ela tivesse tremida no sentido de não conseguir parar, ela correndo para um lado e para o outro, é porque eu tenho um problema com o trigger. O trigger é o ponto de disparo, é um ponto que o osciloscópio sincroniza o oscilador dele com a frequência, de modo que ele consiga estabilizar aquele sinal na tela. Do contrário, ele vai ler em vários pontos e ela vai correr aqui, você não vai conseguir parar. Eu vou girar aqui o meu botão de trigger, que é esse aqui, ó, da ponta, para fora do alcance aqui da senoide. Olha o que acontece. Eu não consigo um trigger, ele está tentando travar essa frequência, embora seja uma frequência muito simples de trigar, né? É uma senoide, começa por aí. A forma de onda é muito importante. Eu vou baixar agora o meu nível de trigger até que ele pegue algum ponto da minha forma de onda para ele trigar. Eu vou pegar essa pontinha aqui, já é o suficiente para ela parar. Ó. Essa linha que corre aqui é a linha do trigger, é o nível de trigger. Eu posso deixar ela no meio, aqui onde ela estava, no trigger 0, assim, que ela fica mais estável ainda, ela pega toda a curva. Então o trigger é importante. Existem vários tipos de triggers diferentes, você pode encontrar aqui no menu de trigger o tipo de trigger para o tipo de onda que você está usando. As ondas mais tradicionais, você pode usar o trigger normal e fazer apenas o ajuste do nível do trigger. Okay? Feito isso, eu já consigo enxergar a minha forma de onda. Mas vamos supor que eu tenha que mudar a minha frequência aqui, eu coloco aqui, por exemplo, 20 MHz. Vou mudar aqui 20 MHz. Ah, ele ficou meio perturbado aqui, não é uma frequência muito maior, ele não está conseguindo medir, ok? Algumas opções de você mexer manualmente aqui, ou você pode também usar o Auto Set, que é essa tecla aqui de cima, que ele tenta se auto-ajustar tanto no trigger, quanto no vertical, quanto no horizontal. Eu vou pressionar aqui Auto Set, e ele conseguiu ajustar, está lá 20 MHz, e está aqui a minha senoide aqui aparecendo. Ok? Essas são algumas das formas de você fazer um pré-ajuste no sinal que você pretende trabalhar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para uma outra frequência menor, por exemplo, 1 MHz, eu vou dar um Auto Set. Tá lá, 1 MHz, Auto Set. E vamos fazer alguns testes aqui interessantes. O primeiro deles que o pessoal questiona é se o osciloscópio, esse modelo em particular, consegue medir baixas amplitudes. Muito bem. Então, nós vamos fazer um teste e verificar se isso é possível e mostrar como fazer isso de uma maneira mais tranquila. Eu vou começar a diminuir essa amplitude para valores da casa de milivolts, para a gente ver a sensibilidade dele. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 volt. E depois nós vamos baixando, ó, 900 milivolts. Olha o que aconteceu. Ficou bem menor aqui, estou com 700 milivolts agora, está indicando aqui 700 milivolts. Nós vamos aumentar aqui a escala para a gente poder enxergar melhor. Olha, 700 milivolts, eu estou enxergando perfeitamente a minha senoide de 1 MHz. Só que não é essa amplitude menor que o pessoal comenta, é bem menor. Então nós vamos diminuir 300, 200, 100 milivolts. Novamente dar uma puxadinha aqui
na escala de amplitude. A gente vê que o sinal já começa a ter uma certa tremida, mas isso também é em função do ruído ambiente, um ruído que está aqui em torno, a falta de aterramento do osciloscópio, o cabo, todas as induções que você tem aqui, ele pode captar e fazer essa tremida. É possível melhorar esse sinal. Eu vou mostrar aqui uma das técnicas que você faz. Mas vamos diminuir mais essa amplitude. Tá? Eu estou com 100 mV, né? 90, 80, 70, 50, 40, 30, 40 aqui, 40, 30 agora. 20 no meu gerador, estou gerando 20 mV pico a pico, tá? Não é RMS não, 20 mV pico a pico, são 7 mV RMS só. Bastante ruído, mas ainda consigo ver. Vamos tentar mexer aqui na escala. Olha, bastante ruidoso, porque o próprio ruído está subindo na minha senoide, que é uma senoide de amplitude bem baixa. Estou com um sinal de 1 MHz, tá, pessoal? Vamos baixar mais. 10 mV. Ok. E menos ainda agora. 9, 8, 7, 6. Eu já não consigo. Com 5 mV eu já tenho mais ruído do que sinal. Ok? Vamos voltar um pouquinho então. Pelo menos nessa frequência, tá? De 10 MHz. Vamos botar aqui, por exemplo, 50 mV. 50 mV. Dá uma ajustada aqui na escala. 50 mV. O que eu posso fazer para melhorar um pouco isso daqui? Na verdade aqui, se você melhorar o tipo de aquisição que ele faz, você pode melhorar um pouco esse sinal. Repara, aqui tem uma tecla que pouca gente usa, que se chama Acquire. É o tipo de aquisição que ele faz na amostragem quando ele digitaliza esse sinal. Tá? Então eu vou pressionar aqui Acquire, e aí você tem o tipo de Acquire. E tem o modo. Tá? Ele está em Real Time, e o modo, vou clicar aqui, ele está em normal, mas ele tem Average, que seria a média, de novo, pico e HR. Eu vou trocar para Average, que o sinal já vai melhorar bastante. Vamos ver aqui. Ó, troquei para Average. Olha a estabilidade que já deu aqui no sinal. Isso considerando uma média de 4 contagens. Eu posso aumentar esse número de contagens para ele ficar mais estável. Vamos lá. Acho que tem 8, 16. O osciloscópio vai ficar mais lento, mas eu vou ver um valor médio mais estável, daquela forma de onda ruidosa que você viu antes. Isso você deve usar em casos excepcionais. Tá? E você pode também mexer na profundidade de memória, para você quiser mais que ele tenha uma aquisição mais longa do sinal. Não é o caso aqui, eu não preciso. Eu posso deixar na memória menor, porque ele vai ficar mais rápido. Aqui, ó, na profundidade de memória, ele vai de 4K até 8 MB. Se eu colocar 8 MB, ele vai capturar um trecho maior de sinal e vai ficar com ele disponível aqui para você. Mas não é interessante quando eu estou usando um modo de average, ou que eu queira fixar o sinal, porque isso vai deixar ele mais lento ainda. Repara a diferença. Estou com um sinal de 1 MHz 50 mV e ele está bem mais estável do que estava, né? Okay? Voltando em Acquire, se eu pular aqui para normal, a gente vai ver a diferença. Olha o ruído da normal. Ok? Olha na average. Ainda tem a forma de pico. Pico não adianta muito aqui nesse caso do ruído que está acontecendo. E esse HR também. Também não influencia muito. O melhor aqui é o average. Ó. E o número de contagens do average você pode variar. Vai até 64, mas 64 ele fica extremamente lento. A atualização dele é lenta. Tá? Aliás, desculpe, vai até 128, viu? 4 e 8 razoável, dá para até trabalhar com 8, não fica tão lento assim. 16 ele fica bem estável. Ok? Então essa é uma técnica interessante para você conseguir parar a imagem. Claro que você pode congelar a imagem aqui em Run Stop e analisar. Mas se você quiser que ele continue medindo continuamente
e diminua a influência do ruído, você altera o modo de aquisição. Uma das formas de fazer. Outra é você tentar diminuir, obviamente, todo o ruído ambiente que você tem de outros equipamentos próximos, verificar a questão de aterramento, do cabeamento, o tipo de ponta de prova, tudo isso influencia, tá? E pode diminuir. E óbvio a sensibilidade do osciloscópio e o front-end dele, que é a parte de entrada de sinal aqui de aquisição, que dependendo do modelo, tem modelos mais sofisticados que conseguem ser mais estáveis e modelos mais simples que são menos estáveis. Tudo isso varia conforme o modelo. Ok, pessoal? Então, ele está aprovado para medir sinais de baixa intensidade. Okay? Claro que, dependendo do nível de ruído que você tem na região, isso pode ficar prejudicado. Então, mas é possível fazer aí medidas da ordem de 20 mV sem grandes problemas. Nessa frequência de 1 MHz. Tá? Olha, eu botei uma frequência um pouco mais alta aqui, na faixa de 20 a 30 mV, uma frequência de 5 MHz, e está conseguindo medir. Está com o Acquire in Average, ou seja, para a gente conseguir uma estabilidade maior do sinal. E uma outra coisa que pode ser feita também, para minimizar ruído, é você entrar aqui no menu do canal, você aperta aqui o botão do próprio canal. E aqui você tem o BW20M, esse é o Bandwidth 20 MHz, ou seja, é um filtro que vai cortar as frequências acima de 20 MHz, que podem estar influenciando aqui também. Então eu vou deixar ele on, e parece que o sinal ficou um pouco mais limpo, tá? Com o uso do filtro. Lembrando que se você for usar frequências acima de 20, você não pode usar esse filtro, tá? Mas é mais um recurso que você tem aqui para melhorar a questão do ruído em sinais de baixíssima amplitude, da ordem de poucos milivolts, em frequências altas como essa que eu estou usando aqui. Ok? Aumentando a amplitude, obviamente, eu não vou ter nenhuma dificuldade, né? Então, vou ter aqui 200 milivolts, por exemplo, dou um Alt 7 e ele entra normal. Eu posso botar o meu Acquire no modo Average para ele ficar bem paradinho. Saio do menu e está aí o meu sinal de 5 MHz, bem claro e bem nítido na tela. Ok, pessoal? Então, é um tratamento especial que você precisa dar, você ter alguns cuidados ao medir sinais de baixíssima amplitude, especialmente com o de respeito à relação sinal-ruído. Você tem muito ruído, você vai ter dificuldade em qualquer instrumento. Claro, instrumentos high-end, instrumentos muito mais caros, você vai ter maior facilidade porque ele já tem uma série de filtros, uma série de circuitos específicos para tratar esse sinal, de modo que você tem um desempenho melhor. Em equipamentos de baixo custo, como esse aqui, você precisa ter uma atuação um pouco maior, usar alguns recursos que ele mesmo oferece para tentar minimizar os ruídos e enxergar melhor os sinais de baixa amplitude. Recapitulando, o modo de aquisição e os filtros que ele já tem aqui, por exemplo, no próprio canal, além de ajustar manualmente o trigger, o vertical e o horizontal, para você conseguir ter medidas dessa ordem. Então, assim como a gente vê aquelas dificuldades para medir frequências de altíssima, né, próximo ao fim da banda, a gente também tem que observar certas coisas, mesmo em frequências mais baixas. Se a amplitude for muito baixa, eu preciso ter esses cuidados, ok? Bom, pessoal, para finalizar, vamos falar sobre alguns menus que o nosso osciloscópio tem. Vocês lembram que aqui estavam com algumas medidas aqui de valor RMS, pico a pico, valor de frequência. Eu escolhi isso. Você pode escolher através desse controle Measure aqui. Você pressiona Measure, você está All Measures On e ele vai apresentar para você todas as medidas possíveis daquele sinal que você está utilizando. Se você for em Settings, em Type, você escolhe quais são os sinais que você quer que ele mostre aqui embaixo, quais são as medidas que você quer que ele faça. Eu marquei pico a pico, frequência e RMS. Se eu andar aqui com o cursor, eu posso escolher todas essas outras medidas aqui, ok? Inclusive Dutch Cycle, banda, largura de banda, né? Tempo de subida, tempo de descida e por aí vai. Uma série de sinais que podem ser úteis aqui, valor médio, valor máximo, período, ok? Tudo isso ele pode medir e aí você pode acrescentar aqui embaixo. Mas é claro, você não vai botar todas essas medidas, são muitas, né? Só se você precisar de uma ou outra especificamente. As mais importantes, valor RMS, pico a pico e frequência.
Tá? Uma vez fazendo isso, você aperta F0 e volta e sai desse menu aqui, e ele fica somente com aqueles dados que você pediu aqui embaixo, que é o mais prático, né? Esse é um dos menus que você pode utilizar. Outro menu, esse aqui de utilitários, Utility, você vai alterar aqui a linguagem dele, se você quer som ou não quer som, e vários outros recursos. Um recurso interessante em System Info, você pressiona aqui System Info e ele te mostra aqui a versão de software e a versão de firmware. Uma coisa importante nos osciloscópios Antec antigos, os firmwares deles foram corrigidos algumas vezes por conta de alguns bugs que tiveram no início. Você entra no site da Antec, faz um download do firmware novo, o mais recente para a linha DSO 2000, grava num pendrive, coloca aqui nessa porta USB e vem aqui em Utility e aperta Update. Você aperta Update, você vai atualizar o firmware do seu osciloscópio mais recente, vai evitar uma série de problemas e dores de cabeça que tinham em versões iniciais desse modelo. Checa aqui nas informações se você já está com a última versão antes de fazer isso, tá? Sempre tomando cuidado na hora de fazer a atualização, mas ela é fundamental. Se você receber um equipamento novo, dá uma checada na versão, vê se é a última, se não for, atualiza, porque ele vai resolver uma série de problemas que ele teve no passado, agora já resolvidos. Ok? Então esse é um outro recurso que você encontra aqui em Utility. Tem função de cursor, né, que é aquele que a gente ajusta na vertical e horizontal para medir algum ponto da onda que você queira conhecer. E você tem a função display também, que você ajusta aqui a intensidade, se você quer grid ou não, quadriculado ou não, o brilho, entre outros fatores de display. Ok? Save Recall, para você gravar aquela forma de onda, ele tem a memória interna, você pode chamar a forma de onda de volta ou gravar. E esses botões aqui embaixo, Setup, Default Setup, para você ir para a configuração de fábrica, Help, ele vai mostrar aqui uma ajuda, um mini menu aqui na tela da função que você quer. Save to USB, ele vai gravar para o USB a forma de onda em formato BMP para você ver no PC ou no notebook. E Decode é a função de decodificação de protocolo que a gente já mostrou aqui em outro vídeo, mais especificamente essa função eu não vou repetir, ok? Fora isso, tem a função de gerador, o gerador interno, que eu também já mostrei no outro vídeo. Você pressiona aqui o Wave Generator, ele acende aqui em azul, e aqui você tem a forma de onda que pode ser senoide, quadrada, rampa, exponencial, ruído, entre outras, inclusive forma de ondas arbitrárias. Você ajusta a frequência, amplitude e offset dela, e a saída é nesse conector, que você pode inclusive ligar direto na entrada do osciloscópio ou usar esse sinal em um outro circuito, ok? Bem completo aqui também o gerador, que vai em senoide até 25 MHz, bastante razoável, né? Ou seja, evita de você precisar comprar um gerador de funções quando você tem esse modelo aqui, né? Já que ele já embute um bom gerador aqui com bons recursos. Ok, pessoal? Então, basicamente, revisitando aqui o nosso DSO 2D15, é o melhor da linha. Tem outros modelos, tem modelo sem o gerador de funções, um pouquinho mais barato. Tem um modelo que vai só até 100 MHz, com gerador e sem gerador. O mais barato de todos é o que vai só até 100 MHz e não tem gerador. Também é um bom instrumento. Esse aqui seria o mais caro, embora as diferenças entre eles sejam relativamente pequenas. Coisa de 10, 20, 30 dólares, vai variando de um para o outro, cada recurso que você acrescenta. Esse aqui tem um recurso interessante de ter uma banda bem melhor, que vai até 150, os outros vão até 100, e esse também tem o gerador, então esse aqui é o mais completo de todos. Ok? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no link, eu vou deixar aqui embaixo, para dar uma olhada como é que está o preço. Eu não sei como é que está agora. Ele chegou para mim aqui sem grandes problemas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo review aí do DSO 2D15. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.